Muito bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho, e no Bom Dia Mercado de hoje a gente vai falar um pouco sobre os dois jogos da Alemanha, da Bundesliga 2 e da Bundesliga 1, e também de alguns jogos do Campeonato Português que está voltando no dia de hoje. Fala rapaziada, eu sou o Theo, esse é um canal sobre trade esportivo, e no Bom Dia Mercado de hoje a gente vai falar um pouco sobre os jogos da Bundesliga 2. Temos Hannover enfrentando o time do Dresden, temos na Bundesliga 1 o Bremen contra o Frankfurt, um excelente confronto, e temos também a volta do Campeonato Português. Temos o Famalicão enfrentando o Porto, líder Porto. O Campeonato Português está de volta finalmente, mais um campeonato para eu trazer aqui para o Bom Dia Mercado, algumas partidas, não todas, então vamos nos preparar como a gente sempre faz para trabalhar nesse dia de hoje. Antes da gente começar, quero saber como é que foi o seu dia de segunda-feira, se você fez aquele jogo maluco do Colônia contra o Leipzig, tá? Foi um jogo bem difícil de se trabalhar, vou comentar um pouco sobre ele bem rápido. Quero saber como é que você fez. E se você fez alguma coisa ontem. Ontem eu tirei o dia de folga para não fazer nada, porque eu vinha também de uma maratona de jogos, uma maratona de programas aqui também, fazendo sexta, sábado, domingo com vocês. Então eu quero saber se vocês fizeram alguma coisa nas ligas que já retornaram. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, que ajuda bastante, bastante mesmo. Então dá o like aí para ajudar o canal. E se inscreve também se você não é inscrito para participar aqui todos os dias comigo, para a gente trocar uma ideia realista, bem realista sobre trade esportivo, independente se você é das apostas, se você é do punting, se você é um curioso, se você é um estudante, enfim, nesse canal tem lugar para todo mundo, desde que a discussão seja bastante sadia, que tenha muito respeito. Beleza? Então vamos falar um pouco dessa quarta-feira. Vou começar falando rapidinho sobre o jogo de segunda-feira entre Leipzig e Colônia, Colônia e Leipzig. Era um confronto que eu vinha com uma expectativa muito grande do Colônia trabalhar bem as bolas aéreas, mas eu acabei me decepcionando bastante, tenho que ser sincero com vocês. O Leipzig acabou ganhando muito mais os confrontos aéreos, principalmente na parte ofensiva, do que o Colônia. Tá? Várias jogadas de perigo do Leipzig vieram desse fundamento, então não foi um bom dia do Colônia. O Colônia é o time que mais marca de cabeça na competição, mas não foi um bom dia do Colônia. O Colônia também se abriu muito e deu muito espaço para o contra-ataque. A maioria dos gols desse jogo até o final do jogo não tinham dado tanto sinal. O primeiro gol do Colônia foi uma jogada individual que o cara saiu na frente do goleiro, em vez de tocar para trás ele resolveu chutar, a bola bateu no goleiro, bateu na trave, voltou e o Córdoba acabou quase que chutando de costas, ele virou e bateu na bola. A chance de gol ali era muito pequena, ele acabou fazendo, então foi um gol, enfim, sem muito sinal do Colônia, um gol espírita. Eu cheguei até ler o Colônia depois do gol, mas o Leipzig bobeou um pouco, perdeu a bola, o Colônia começou a chegar pelos lados, eu falei, vou fechar minha posição, do nada o Leipzig faz o gol. Mais um gol espírita. Depois os gols começaram a sair com uma leitura um pouco mais tranquila, porém sem cotação para mim no mercado de gols. Quando eu encontrei uma cotação justa para mim, lá no segundo tempo, já no finalzinho, houve uma... Quando eu encontrei uma oportunidade de preço para mim que me agradasse junto com o que eu estava vendo no jogo, começou a acontecer aquele festival de gol perdido, o Modeste perdeu um gol, ele e o goleiro partindo do meio campo, o Sabitzer tentou encobrir o goleiro do Colônia, também falhou, teve várias situações de drible de goleiro que o cara chutou para fora, enfim. Foi realmente uma entrada muito boa, mesmo não tendo saído. É daquelas entradas que você fala, não, beleza, essa tá bem tranquila. O destaque negativo e positivo foi que eu tomei o gol pela primeira vez depois dessa volta do futebol, eu tomei um gol. Comentei para vocês que no mês de maio inteiro eu não tinha tomado nenhum gol, bastou o primeiro dia de junho para que eu tomasse o primeiro gol. Eu estava lei ao Leipzig no odd de 1,19. O Leipzig já ganhava esse jogo por 2-1, tentando buscar uma bola parada do Colônia que ia ser alçada na área. O goleiro do Leipzig foi esperto, pegou a bola e já ligou o Timo Werner e não deu nem tempo. Essa odd de 1,19 ela veio para 1,04. Eu segurei minha posição um pouco para ver um pouco mais do jogo e o Modeste acertou um chutaço de fora da área, um golaço, essa odd voltou de 1,04 para 1,15 e eu fechei minha posição. Então mesmo tendo tomado um gol, acabei pegando, perdi ali 3, 4 ticks, não era um prejuízo tão grande porque eu não estava trabalhando lá embaixo com responsabilidade, estava trabalhando com stake, né? Para quem já fez o meu curso, vou sempre deixar o link aqui e o link aqui embaixo. Às vezes eu esqueço de avisar que eu tenho um curso completo de trade esportivo, então tem a galera que está chegando aqui que às vezes não conhece o meu curso completo, então tá o link aqui embaixo para você acessar, beleza? Estuda lá, é de graça, mas pode ter certeza que o material é de primeira. Fechou? Então vamos falar um pouco dessa quarta-feira, vamos parar de enrolar também. Vou começar pelo jogo do Hannover, da Bundesliga 2. Tem gente que não gosta da Bundesliga 2, tá? Eu particularmente gosto muito dessa competição. É uma competição que eu aprendi a gostar e a gente tem que saber trabalhar essa competição.
Tá? Eu vou trazer algumas informações aqui para vocês e a gente vai tentar chegar num denominador comum sobre essa cotação do Hannover a 1,66. Por que eu estou comentando sobre isso? Porque essa odd ela agrada muito se a gente vê somente o lado do pré-live. O Hannover é um time de primeira divisão que está passeando na segunda, vai pegar um Dresden que é um time que fica ali variando entre segunda e terceira divisão, de vez em quando aponta, se não me engano apontou uma ou duas vezes na primeira, não tenho certeza. Tá? Mas nessa competição específica o Dresden é o lanterna e o Dresden fora de casa é o último colocado, só venceu uma partida. Olhando o cenário pré-live, a gente tem uma situação muito favorável para o Hannover. O que eu vou dizer aqui não vai mudar muito essa percepção do pré-live, mas é bom a gente ficar atento. Tá? Primeiro, eu acompanho o time do Hannover há alguns tempos, tá? E principalmente nesse retorno, eu tenho acompanhei o jogo do Osnabrück, que eles viraram, na minha opinião, sem merecer muito. Tivemos o jogo contra o Karlsruhe, que me surpreendeu muito a queda do Hannover no segundo tempo, e tivemos o péssimo jogo do Hannover contra o Sandhausen na derrota por 3-1. O que eu tenho para listar para vocês aqui? Primeiro, o Hannover tem uma péssima defesa. Tá? Ele é um dos times que mais sofreu gol nessa competição, inclusive tem o mesmo número de gols sofridos do próprio Dresden, que é a lanterna. Tá? Então é uma defesa muito defasada. Outra coisa, o Hannover sofre muito gol de bola aérea. O Hannover é o time que mais sofre gol de bola aérea de cabeça nessa Bundesliga 2. Só que o Dresden é o time que menos marca de cabeça nessa Bundesliga 2. O Hannover sofreu 11 gols de cabeça e o Dresden só marcou 3. Então, o que é para ser uma situação muito ruim do Hannover não ajuda muito porque o Dresden também não é muito bom nesse fundamento. Se a gente tivesse, por exemplo, um Hannover contra um Karlsruhe da vida, que é um time que mais marca de cabeça, ou contra o próprio Sandhausen que vocês viram na semana passada, aí sim. Tanto é que o Sandhausen fez 3 gols de cabeça, um valeu, os outros 2 foram anulados. Então o Hannover tem sim uma péssima defesa, e isso tem que ser levado em consideração. Porém, quem viu o jogo do Dresden contra o Stuttgart nessa semana passada, foi no final de semana na verdade, né? Se não me engano foi no sábado, na sexta, foi o retorno do Dresden da paralisação. O Dresden voltou a treinar no dia 23, então o Dresden teve poucos dias para se preparar, foi uma semana. Depois jogou contra o Stuttgart e era visível que o Dresden estava sem ritmo, estava se arrastando em campo, não conseguiu criar muita coisa. Apesar de ter tentado dar um trabalho no segundo tempo, o Stuttgart não fez muita força para ganhar dos Dresden. É um time muito fraco fora de casa e um time que se arrasta bastante, não tem muita qualidade. Tá? Então, claro, o favoritismo é total do Hannover aqui. Tanto é que, se o Hannover fizer o primeiro tempo que ele fez contra o Karlsruhe, vai com certeza dar uma oportunidade de back Hannover a essa odd de 1,66, 1,70. Porém, a Bundesliga 2 ela tem um cenário muito favorável para times que não são tão favoritos assim, que geralmente são taxados como zebra, encontrarem alguns gols espíritas ali, fazer algum gol num vacilo pequeno da zaga. E se a gente está falando de vacilo pequeno de zaga, nada melhor do que tomar cuidado com a zaga do Hannover, que é uma zaga que falha muito. Não mergulhem de cabeça nessa odd do Hannover antes de encontrar um bom padrão de leitura, tá? E tomem cuidado com qualquer tipo de subida do Dresden. O Dresden começou a ficar mais com a bola, o Hannover está vacilando. É bem comum que se o Dresden jogar recuado, o Hannover vai estar com as linhas avançadas, assim como foi contra o Karlsruhe, e a gente vai ter uma defesa muito adiantada. Uma defesa fraca adiantada é uma defesa que acaba dando espaço para o contra-ataque. Então, para estar dentro do Hannover, a gente precisa não só do Hannover recuperando a segunda bola, mas o Dresden não conseguindo contra-atacar, a defesa do Hannover muito atenta para não deixar os espaços, ok? E o Dresden não ficando tanto com a bola assim, não tendo bola aérea e tudo mais. Ah, o Dresden não costuma marcar tanto de canto, Theo, você acabou de falar. Sim, mas a defesa do Hannover é muito ruim pela bola aérea. Pode sim ser um excelente dia para dar um back fácil. Eu sempre falo, tudo que um trader quer é um back fácil e um café quente, mas nem sempre a gente consegue, beleza? Então essas são as informações desse jogo. Eu venho para trabalhar back ao Hannover, apesar de eu não gostar de trabalhar tanto back na Bundesliga 2, mas se eu não tiver leitura para isso, não tem problema. Eu vou ficar na minha, se aparecer outra oportunidade, se o Dresden abrir o placar, enfim, eu vou tentar outro tipo de abordagem. Também acho que pode ser um mercado para gols, porque o Dresden não tem para onde correr. Se ele quiser tentar escapar, ele vai ter que somar ponto, né? Então, a necessidade de vitória aqui é toda do Dresden, porque apesar do Hannover ainda ter chance de classificação para a promoção da Bundesliga 1, que eu acho muito difícil, para você começar a pontuar imediatamente, o Dresden está muito mais perto de sair da zona de rebaixamento do que o Hannover de chegar lá na zona de promoção, acho eu. Mas pelo futebolzinho do Dresden vai ser difícil. Não vou fazer o jogo do Portimonense com o Gil Vicente, porque não são times que eu costumo acompanhar. Diferente da Bundesliga 2, eu não acompanho todos os jogos. Beleza?
Vou focar nesse jogo aqui do Bremen com o Frankfurt, às 15h30. O que eu tenho para falar com vocês desse confronto aqui? Bom, vamos lá. Eu fiz todas as partidas da volta, tanto do Bremen quanto do Frankfurt. Então, se tem uma pessoa que está ligada nas dificuldades e nas forças dessas duas equipes aqui, sou eu e também é vocês, porque eu tenho certeza que vocês também fizeram. Então, se eu esquecer de falar alguma coisa, por favor, me ajudem aqui embaixo. Beleza? Primeiro, o Bremen é um time muito ruim ofensivamente, tá? Ele tem o pior ataque da competição, com 30 gols marcados apenas. Acredite, o Bremen é um dos piores ataques da competição. Isso justifica muito a posição do Bremen, né? 17º, é uma equipe que marcou menos gols do que o próprio Paderborn, que é a lanterna da competição. E também é uma das equipes que mais sofre gol na competição. Se eu não me engano, o Bremen só perde em relação a sofrer gols para o próprio Paderborn, que é o lanterna. O Bremen sofreu 59 gols e o Paderborn, se eu não me engano, foi 61. Ou seja, o Bremen tem um péssimo ataque e tem uma péssima defesa. O que esperar desse time, né? Mas falando do desempenho, depois da derrota para o Leverkusen, o Bremen vem mostrando uma certa maturidade, né? Um certo comprometimento com o peso da camisa que deve ter, né? Porque o Bremen é um time relativamente grande e respeitado. Teve um bom resultado fora de casa contra o Freiburg, mesmo desacreditado. Depois segurou o Gladbach, que vinha em excelente fase. A gente sabe como é que o Gladbach joga. Por 0-0 e até merecia ter ganhado, e foi visitar o Schalke e acabou ganhando. Ganhar do Schalke nessa fase horrível do Schalke também não é muito mérito, mas é uma somatória de pontos, ou seja, o Bremen fez 5 pontos nas últimas 3 partidas, se eu não estou enganado. A última partida, a primeira no caso, ele acabou perdendo para o Leverkusen, que é um excelente time, também é complicado. Já o Frankfurt está numa posição um pouco mais confortável do que o Bremen, né? O Bremen precisa muito da vitória para tentar escapar, o Frankfurt está em 12º. O Frankfurt tem quase que o mesmo problema do Bremen. Por quê? A defesa do Frankfurt é horrorosa. Uma das piores também. A defesa do Frankfurt sofreu 53 gols. Só que o Frankfurt compensa muito no ataque. O Frankfurt vem melhorando na parte ofensiva. O Frankfurt tem bons jogadores ofensivos e joga muito bem no ataque. É um time que faz muito gol, joga muito bem no contra-ataque. Tem o André Silva, tem o Kostic, que está jogando demais, incrível esse jogador número 10. Tem vários jogadores que podem dar esses gols para o Frankfurt. Então, se eu tenho uma péssima defesa do Bremen que vai jogar contra um bom ataque do Frankfurt, eu já tenho uma pequena superioridade do Frankfurt aí. Né? Só que eu tenho o fator necessidade do Bremen. Então o Bremen precisa muito dessa vitória, até mais do que o Frankfurt, porque o Frankfurt já está começando a entrar numa zona de conforto ali. Se o Frankfurt melhorar um pouco a defesa, eu tenho certeza que o Frankfurt merecia estar pelo menos ali em 8º, porque olho para cima e vejo o Freiburg num lugar onde ele não deveria estar. Outro dado importante, presta atenção no que eu vou te falar aqui, que isso aqui vai fazer diferença no seu trade ao vivo, quando você tiver com uma posição aberta. O Werder Bremen, juntamente com o Fortuna, são os dois times que mais sofreram gol de cabeça na competição. No total são 14 gols. Lembra do Leverkusen? O Bremen tomou 2 gols de cabeça do Leverkusen. Um do cruzamento da direita do Diaby para o cabeceamento do Havertz e depois um do cruzamento de aquela bola parada. Logo depois do empate do Werder Bremen, aquela bola parada que o Leverkusen cruzou e o próprio Havertz fez o gol, se não me engano. O bom de fazer os jogos dessas equipes é que a gente tem essa memória. E comparando a equipe do Frankfurt, lembra que a gente fez uma comparação do Hannover com o Dresden? O Hannover é um time que toma muito gol, mas o Dresden não faz muito gol. O Werder Bremen é o time que mais toma gol e o Frankfurt é um dos times que mais marca gol de cabeça. Atrás do Colônia, o Frankfurt fez 12 gols de cabeça nessa competição. Só fica atrás do Colônia nessa Bundesliga 1. E o time do Frankfurt é o time que mais marca de escanteio nessa competição. Olha só, olha o que eu estou te dizendo. Não estou dizendo para você que você vai precisar ficar de olho em todos os escanteios. Mas se você estiver dentro do mercado, toma cuidado. O Bremen tem uma péssima defesa, o Frankfurt tem um excelente ataque. O Bremen sofre um dos times que mais sofre gol de cabeça e o Frankfurt é o que mais faz gol de cabeça. Isso não quer dizer que o Bremen não pode ir lá e fazer gol de cabeça também. Lógico que pode acontecer. Estou dizendo para você cuidar da sua posição, beleza? Eu vejo um jogo aqui para gols, logicamente, porque os dois têm necessidade, até o Bremen tem um pouco mais de necessidade. Se sair para o jogo, daria bastante campo para o Frankfurt. Quanto mais vantagem o Frankfurt tiver nesse jogo, mais o Bremen vai vir para cima e mais espaço o Frankfurt vai ter. Veja um jogo de bola aérea, com certeza, e veja um jogo para recuperação de resultado, para mudança de resultado o tempo todo. Um time está ganhando, depois está perdendo. É o tipo de cenário que eu vou buscar. Esse é um tipo de cenário que eu vou buscar. Dificilmente eu vou me expor tanto no match odds aqui, a não ser que eu tenha uma situação de muita clareza. Se eu tenho um Frankfurt dominando o Bremen ou vice-versa, para estar ali, leia algum time tentando pegar alguma correção. Do contrário,
provavelmente eu devo ficar de fora. Esse jogo aqui vai ser talvez um dos jogos da rodada. E por último nós temos a volta do Campeonato Português e nós temos o Famalicão pegando o Porto. Esse Campeonato Português ele voltou meio que para decidir ali quem vai ser o campeão entre Porto e Benfica. Infelizmente o Braga, que é um dos times que eu torço lá de Portugal, gosto bastante do Braga, eu gosto mesmo, não está disputando esse campeonato, né? Esse campeonato é praticamente Benfica e Porto, Porto e Benfica. O Porto está na liderança. Eu cheguei a comentar alguma coisa no Betcast, cheguei a comentar algumas coisas em outros vídeos de que quando o campeonato português tinha parado, naquele momento eu percebi o Benfica um pouco mais à frente para ganhar o campeonato, porque eu sentia que o Porto tinha algum problema ali com o treinador. Pessoal de Portugal que me acompanha, se puder me ajudar aqui embaixo, tá? Eu sentia um pouco de falta de vontade dos jogadores do Porto e eu não sei se isso tem a ver com o treinador do Porto, com o Sérgio Conceição. Talvez essa paralisação por conta da pandemia, ela possa ter melhorado as coisas por lá, beleza? Tomara que sim, para que o campeonato fique cada vez mais legal. O Famalicão, ele era um time sensação em meados de setembro de 2019, o Famalicão vinha jantando todo mundo, inclusive ganhando dos grandes e tudo mais. Depois deu uma bela de uma caída, voltou ao normal. Em janeiro de 2020 desse ano, voltou a fazer uma gracinha, mas depois voltou para a média de novo, né? Então é um time bom, é um time ok, que vai dar trabalho nos seus contra-ataques da vida, mas contra o Porto, se o Porto quiser jogar sério esse jogo, a gente provavelmente vai ter uma oportunidade para trabalhar back Porto aqui. Porém, o Campeonato Português, quando envolve Benfica e quando envolve Porto, a gente tem que saber muito bem trabalhar. É um campeonato totalmente diferente da Bundesliga, totalmente diferente da Bundesliga 2. Por quê? Porque são super times, as pessoas geralmente têm uma crença muito grande, o peso da camisa pesa demais, a questão do mercado trava muito, não é qualquer coisinha que vai fazer uma odd do Porto ou uma odd do Benfica corrigir, e são os dois times que eu mais trabalho, incluindo o Braga também, mas o Porto e o Benfica são os que eu mais trabalho. É um estilo de campeonato onde os grandes, digamos assim, eles têm uma variação de preço totalmente diferente dos outros. Não é qualquer coisinha que vai fazer o odd do Porto, do Benfica, do Sport e do Braga variar. Precisa de um pouco a mais. Então você tem que saber, é um estilo de trabalho diferente. É uma odd do Porto que às vezes você vai pegar aos 2 minutos de jogo no primeiro tempo. Se o Porto estiver amassando o Famalicão, ela vai ficar exatamente ali até os 45 do primeiro tempo. Né? Então tem que saber trabalhar, às vezes dá vontade de trabalhar, tipo assim, ó, tá aos 70 minutos de jogo, essa odd do Porto vai estar 1,80 e você vai estar querendo trabalhar lei ao Porto. Então tem que saber, você tem que ter método para isso, você não tem que ir atrás do dinheiro, você tem que fazer o seu método de trabalho, validado logicamente, validar o seu método e não ficar indo atrás de dinheiro, principalmente aqui no Campeonato Português, dica minha, tá? Se você vê o Porto perdendo aos 70 ou o Porto empatando aos 85, você ficar louco para ganhar um dinheirinho fazendo lei Porto, sem ter método para isso, você vai acabar se ferrando. É um campeonato com movimentações de preço diferente. Então vamos saber trabalhar, vamos ter cuidado. Se você já trabalha, ótimo, ajuda a galera aqui nos comentários. Se não, cuidado. Não é porque o Porto está em 40 que você tem que sapecar back Porto. Vamos tentar encontrar pelo menos uma janela ali de leitura que a gente tenha um pouco mais de confiança para isso. Beleza? Então eu fico por aqui. Você deixa o seu comentário para me ajudar também do que você acha desse jogo do Hannover, dessa defesa ruim do Hannover. Temos péssimas defesas no dia de hoje, né? A do Dresden é horrorosa, a do Hannover é horrorosa e a do Bremen e a do Frankfurt também são péssimas. Mas temos bom ataque do Hannover contra o Dresden e temos o bom ataque do Frankfurt contra o Bremen. Quem vai levar melhor? O que você acha? Comenta aí para mim. Um excelente dia de trabalho a todos. Gestão de banca sempre. Juízo, trabalha com seriedade, com comprometimento. E a gente se vê amanhã. Um abraço.